Desculpa, agora acho que está bem. Bem, muito boa a todos, excelentíssimos desembargadoras, cumprimento a todos, o presidente, doutor Carlos Alberto França, e a minha bastante sucinta, porque acho que a questão está muito bem posta, principalmente pelo relatório que o nosso desembargador relator Alain fez. Nós temos aqui uma situação que há uma patente violação do provimento 77 do Conselho, e é importante dizer que este egrégio Tribunal de Justiça atuou firmemente na efetiva desse provimento 77, né? De conhecimento, foram afastados aí 29 interinos que tinham esse impedimento 77, e o que nós temos agora é uma grave violação desse procedimento, condição da serventia, uma vez que época, que seria a senhora Fabiane como segunda substituta e o seu pai, todos esses estariam impedidos pelo provimento 77. Em uma decisão afrontosa ao provimento 77, o desembargador, ele simplesmente que haja o imediato afastamento e que até que se tenha uma nova nomeação mediante concurso público, que a interinidade seja assumida do cartório, que esteve à frente daquela serventia por mais de 30 anos, e inclusive foi agora por uma demissão que pode ser considerada como demissão, né, em razão dessa sua demanda para responder, está hoje afastado das suas atividades no cartório, certo? O que se requer aqui é que se aplique o provimento 77, reconheça o impedimento da atual respondente em razão do seu grau de parentesco com a antiga titular, até que a serventia seja provida nos moldes do artigo da Constituição, que a respondência fique sobre o encargo que é aqui o recorrente. É o que Muito obrigado, doutor Silmar. Volto a palavra ao eminente relator, desembargador Alain. Eu vou fazer a leitura do voto, senhor presidente, com permissão de Vossa Excelência. A princípio, importa salientar que a parte das disposições do artigo 21A do Regimento Interno desta Casa de Justiça é da competência do Conselho Superior da Magistratura a análise do presente recurso, uma vez que é ordenada a sua distribuição pelo excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça a esta Corte em 3/3 do corrente ano. Movimentação 42. Isto é, após a publicação da emenda regimental 13 de 3/2 de 2009, o Conselho Nacional de Justiça acrescentou, ainda que a interinidade somente seria deferida a quem fosse preposto do serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo os prepostos da mesma unidade aos de outra. Após a edição do provimento 77 de 2018, do Conselho Nacional de Justiça foram acrescentadas
Algumas exigências aos descendentes, descrito no artigo 1595, ou seja, o alcance legal do parentesco por afinidade, no caso concreto, se limita-se ao Sr. Fábio por ser cunhado da falecida delegatária, de maneira que não atinge a senhora Fabiana. Ante o exposto, evidenciada a completude da preceitada peça opinativa, acolho-a como parte integrante deste deciso. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Estadual 13.800/1, e designar precária interinamente pelo registro de imóveis da terceira circunscrição da comarca de Goiânia, mediante expedição da correspondente portaria com a urgência que o caso requer. A par do contexto, senhor presidente, creio que a decisão lançada vem em afronta, sim, às diretrizes legais, por força do artigo 2º, parágrafo 2º do provimento 77 de 2000, ela tem que ser escolhida não por interesse de caráter pessoal, como se observa da leitura desse precedente, a limitação não tem aplicação para efeito da súmula vinculante 13, não é limitada apenas aos descendentes, irmãos, companheiros, cunhados, então, estão abrangidos no colateral. Essa reclamação sobre de 2019, após a reclamação, nepotismo, súmula vinculante 13, conceito de parentesco do Código Civil, inaplicabilidade, princípio da impessoalidade, cargo de natureza política, servidor com vínculo efetivo, conflito de interesse configurado, a aplicabilidade da súmula, agravo regimental a que se nega provimento. O nepotismo subverte os valores que devem pautar o desempenho das funções administrativas. Ao invés de se avaliar a pessoa subordinada à autoridade nomeante por critérios de eficiência, privilegiam-se critérios alheios ao bom desempenho da administração. A proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, e é evidente que eles também incidem sobre os chamados cargos políticos. Quanto mais próximo da legitimidade do voto popular, maior a responsabilidade do governante para afastar qualquer conflito de interesse que possa macular sua atuação. Quanto mais alto o cargo, maior deve ser a exigência pela obediência incondicional à Constituição e aos seus princípios. Quanto à nomeação para cargo, a designação para a função recai sobre o servidor que tem relação de parentesco ou relação íntima com a autoridade nomeante, a incidência da súmula vinculante número 13, mesmo se houver vínculo efetivo, pois nesses casos, tal como se dá com a nomeação de quem não tem o exercício do cargo passa a atender critérios que não são exclusivamente públicos e a confiança que se deve ter no desempenho da função pública é prejudicada. O conceito de parentesco para efeito da incidência da súmula não coincide com o do Código Civil, pois o problema não é de definir quais são os parentes para efeitos civis, mas definir quais aquelas pessoas que, sob a classe da parentela, têm de ser escolhida não por interesse público, mas por interesse de caráter pessoal. Precedentes, agravo regimental que se nega provimento. Por oportuno, vale lembrar que a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou desse servidor,
da mesma pessoa jurídica investida em cargo, direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, entendeu pela aplicação da referida súmula em casos dessa natureza serão vejados. Procedimento de controle administrativo, serventia extrajudicial, interinidade, substituto mais antigo. Artigo 39, parágrafo 2º da Lei 8.935/94, parentesco e impossibilidade. Aplicação da súmula vinculante 13, entendimento do plenário do Conselho Nacional de Justiça. A questão cinge-se a designação de interino, na qualidade de substituto mais antigo, para responder por serventia extrajudicial vaga, até seu regular provimento por concurso público, na hipótese em que guardar vínculo de parentesco contigo titular. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, diante da reiteração de casos ou do relevo da matéria, reviu seu entendimento para fixar que será designado o substituto mais antigo, desde que não configurado da fronda a aplicação da súmula vinculante 13. Procedimento de controle administrativo julgado improcedente, data de julgamento 19/12/2019. Na ocasião, a conselheira Maria Tereza Gomes, integrante do Conselho Nacional de Justiça, que acompanhou o voto do ilustre relator, fez as seguintes considerações. É digno de nota que, em recente julgado deste Conselho, o plenário do Conselho Nacional de Justiça também firmou orientação no sentido de que, extinta a delegação, a autoridade competente designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente, desde que esse ato não viole a aplicação dos princípios constitucionais previstos no artigo 37, combinado com a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Procedimento de controle administrativo. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Extinção de delegação. Falecimento da titular, Lei 8.935/94. Artigo 39, parágrafo 2º, designação de parente para o exercício precário dos serviços. Decisão do Conselho da Magistratura, não referendo do ato. Prevalência dos princípios constitucionais da moralidade pessoal. Procedimento de controle administrativo contra a deliberação administrativa do tribunal que não referendou a designação da filha de antiga titular de serventia falecida, por infringência aos princípios da moralidade e pessoalidade. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto. Age em verdade como preposto do poder público e, nessa condição, deve se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do Serviço Público Extrajudicial, STJMC 30.180. Ao colocar titularidades interinas nas atividades notariais de registro, o Estado as presta diretamente, acumulando as situações de titular e prestador de serviço que, diga-se de passagem, só é possível na vigência da Carta Política de 1988, de forma transitória e precária, dado o prazo constitucional de 6 meses para a efetivação da delegação. Sendo os interinos das serventias notariais e de registros verdadeiros prepostos do poder público e sendo-lhes aplicado o regime de direito público especial do teto remuneratório, não se mostra adequado a afastar a sua designação dos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal de 88, notadamente em pessoalidade, a vedar a prática de nepotismo. Extinta a delegação, a notário oficial do registro, a autoridade competente designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente, desde que esse ato não viole
a aplicação dos princípios constitucionais previstos no artigo 37, combinado com a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, em que a vigência do artigo 39, parágrafo 2º da Lei 8.935/94, em procedência do pedido. Aqui, senhor presidente, esse julgado é do dia 7/3/2018. Com essas considerações, aqui a minha relatora, acompanho pela improcedência desse pedido. Sobre esse enfoque, tenho por incabível a designação de Fabiane Leonas Couto Ginani Bezerra Rezende para responder, precária interinamente, pelo registro de imóveis da terceira circunscrição da comarca de Goiânia, posto que na condição de parente de terceiro grau sobrinho por afinidade da antiga titular, de modo que a cassação da portaria, na minha opinião, senhor presidente, é medida que se impõe. Entre mentes, embora reconheça a impropriedade da ligação da respondente procedida, deixo de me pronunciar acerca do pedido do recorrente em querer assumir o cargo, uma vez que é competente a Corregedoria Geral de Justiça assim decidir, consoante determinação contida no provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, essa é a compreensão, senhor presidente, que eu fiz acerca da matéria posta à discussão. Não sei se estou correto, senhor presidente, mas é a minha compreensão a respeito do assunto posto à discussão. É assim que eu voto. Pois não, desembargador Alain, muito obrigado. Foi compreendido o seu entendimento, entendendo que a nomeada Flaviane não poderia ser designada, né, respondente, em decorrência do parentesco. Mas antes de passar os debates, desembargador Alain, e ouvir os colegas, eu faço uma indagação a Vossa Excelência. A Flaviane foi designada respondente e, num voto de Vossa Excelência, foi considerado que não poderia ser. Eu indago, antes de qualquer outro questionamento, desembargador Alain, se a senhora Flaviane foi ouvida no recurso. Porque, como ela está recebendo os efeitos de uma eventual decisão do colegiado, suportando os efeitos, parece-me que é fundamental, né, pelo contraditório, que ela seja ouvida. Vossa Excelência, nesse aspecto, tem razão. Eu recebi, parece que esse recurso estaria sob a responsabilidade do antigo integrante do Conselho Nacional de Justiça. Entendeu? E, com a remessa dos autos para a minha relatoria, eu realmente não percebi, mas parece que não. A Fabiane não foi ouvida. Certo. E aí, então, desembargador Alain, Vossa Excelência entende também que antes de nós julgarmos, seria necessário a oitiva dela, né? Diante de tal situação, senhor presidente, eu acho que sem ouvir a Fabiane, estaria caracterizado o chamado cessamento de defesa e violado o princípio do devido processo legal. Mas, diante de tal questionamento, senhor presidente, eu, como disse, retiro de pauta e determino que os autos seja ouvida, como diz a Fabiana. Só a informação, senhor presidente, Sabrina, a Fabiane não foi ouvida realmente, né? Estou conferindo aqui agora, desembargador. Acredito que não. Eu estou abrindo aqui os eventos do PROAD e aí eu comuniquei com o senhor. Porque eu achei que essa providência já tinha sido implementada com a relatoria do antigo integrante do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu
Mas aí, desembargador, não tem problema, é só a gente tira de pauta, e nas próximas oportunidades, aí ela tem o prazo regulamentar para... A sustentação oral aí foi feita em nome de quem? Pelo doutor Silmar? Do recorrente Rubens. Do Rubens. Foi do Rubens? Do Rubens. Isso. Presidente, realmente a Fabiane não foi ouvida. Não foi ouvida, né? Certo. Aí, desembargador Alain, Vossa Excelência quer a conclusão dos autos ou já consta da ata da determinação de Vossa Excelência? Para agilizar, senhor presidente, viu, Sabrina? Já consta da ata a determinação para que a Fabiane seja ouvida a respeito do assunto no prazo legal. Isso. Sobre o recurso apresentado no prazo legal de 10 dias, né? Porque o prazo recursal é de 10 dias e contra razões também. Então, doutor Silmar, ficamos assim, fica retirado de pauta, acolhendo a sugestão do eminente relator para a oitiva da interina designada, viu, doutor Silmar? Ok, eu agradeço a todos pela compreensão e principalmente ao desembargador relator pelo voto e em outra oportunidade que a gente conclui esse julgamento. Tenham uma boa tarde de trabalho a todos. Boa tarde, muito obrigado. O segundo, a sustentação, é desembargador Wilson Fayad, o relator, o número 4 do recurso de processo administrativo, comarca de Formoso, juiz de direito da comarca de Formoso, é o processante, processado Thelma Afonso Ribeiro Soares Batista. O doutor Emerson, boa tarde, doutor Emerson Baliza, está aqui representando a senhora Thelma, com a palavra o eminente relator, doutor Fayad. Desembargador Fayad, com a palavra. Está sem som, desembargador Fayad, está sem som. Aqui se trata de processo administrativo disciplinar instaurado na diretoria do Foro da Comarca de Formoso. Aqui a base essencial, a questão fática imputada, é abandono da função pela serventuária de justiça, então titular do cartório de registro civil de pessoas naturais do município de Trombas, Goiás, de onde foi concursada. O procedimento teve vários ínteres, vários caminhos. Ele foi anulado em parte, depois veio ao Conselho de Justiça, desembargador, acho que Luiz Eduardo determinou a volta, e após todo o processado, a comissão processante emitiu o relatório final com os seguintes dizeres, só para ficar claro o relatório. Ante o exposto, não obstante a ocorrência de prescrição, a servidora já havia abandonado o cargo por período superior ao previsto legalmente. Portanto, opinamos pela aplicação da sanção administrativa de exoneração, perda do cargo pelos fatos acima mencionados. Fecho aspas. É um relatório breve, senhor presidente. Presidente, está mudo o senhor. Desculpa. Com o relatório apresentado, eu passo a palavra ao doutor Emerson. Estão me ouvindo, excelência? Sim. Boa tarde, um prazer estar aqui no Conselho Superior da Magistratura. Eu venho em defesa de Thelma Afonso. Esse processo ele precisa ter alguns detalhes, porque é muito grave. Na verdade, é um processo que envolve toda uma vida profissional de uma servidora pública. E esse processo já consumiu praticamente 21 anos. Ele foi instaurado em 2000 e estamos findando o processo em 2001. Só Deus e a própria acusada sabem das dificuldades que ela passou durante todo esse período. Este procurador assumiu o processo depois da decisão do doutor desembargador Quisleu Dias Macedo, que, recorrendo ao parecer opinativo do desembargador Luiz Eduardo Souza, determinou que fosse novamente reinquiridas as testemunhas e feita uma nova reinstrução do processo. Por bem, tem alguns detalhes que preciso colocar antes de fazer a explanação técnica da defesa. Por parte,
As testemunhas de acusação foram que isso é muito importante, porque o que se pretende aqui é uma exoneração de ofício de uma servidora pública concursada. Então, no dia 29 de janeiro de 2001, o juiz Claudinei, ele determinou a anulação de todo o processo. Foi anulado o processo. Ou seja, as pessoas que foram ouvidas antes de 2001 falavam que ela havia abandono de serviço, abandono da função pública por alguns dias, sem determinar especificamente quantos dias, nem se foram de formas ininterruptas. E, não obstante isso, a decisão de 29 de janeiro de 2001 mandou anular o processo. Ou seja, dessa data até a data de hoje, houveram mais 2 inquirições das mesmas testemunhas, no ano de 2020. Ocorre que, nas inquirições das testemunhas, eu estive presente em todas elas, junto, acompanhado da servidora, e em nenhuma delas a informação que consta no parecer opinativo de que houve abandono da função pública, nenhuma das 7 testemunhas, digo, João Batista Rosa, José Honório Ferreira, Jeová Donizete, Águida Ferreira, Anísio, advogado, Sebastião, Keila Tavares. A decisão, novos jogadores, com todo o respeito que eles são devidos, a decisão era livre, motivada. Ocorre que respeito o livre conhecimento que fundamentou o parecer opinando pela exoneração de ofício. Ocorre que, nos pareceres, tanto do ilustríssimo desembargador Quisleu Dias Macedo, Luiz Eduardo de Souza, não se encontra a prova documental, testemunhal, de que houve abandono da função pública. As testemunhas, pelo contrário, são pessoas próximas, frente ao cartório, na cidade de Trombas. A outra testemunha é a senhora dona da própria casa onde o cartório figura. E elas deixam bem claro que ela jamais abandonou o serviço. Ocorre que há 20 anos atrás, e eu conheço a região de Trombas, não havia asfalto para chegar até aquela cidade. E tinha uma ponte de madeira. Então, eventualmente, na época de chuva, ficava inacessível aquela cidade. Isso ocasionava que 1 ou 2 dias, eventualmente, a servidora deixasse de estar no seu local de trabalho. Mas a única testemunha que fala que ela faltava ao serviço, mas sem determinar a frequência, que é da testemunha Águida, ela informa que, mesmo assim, apesar de todas as agruras, no período noturno, a sindicada ia até a casa dela, que auxiliava no serviço cartorário, para corrigir e para ver o que tinha ocorrido no dia. Então, ela jamais deixou o serviço, jamais abandonou o serviço. Uma decisão em sentido contrário era ferir de morte os direitos da sindicada. Agora, tem outros aspectos que têm que ser considerados, e é grave, a acusação é grave, é muito grave. Uma testemunha, a dona Sebastiana, ela informa que a sindicada Thelma, ela foi afastada do serviço em 2001 por perseguição. Aí fica, doutor Souza, pesado essa acusação, é pesado informar essa acusação nos autos, é pesado informar isso nos autos, sem apontar as falhas. Vamos lá. A testemunha Anicésio, um advogado muito ativo na cidade de Trombas de Formoso, a testemunha informa que o doutor Jean Vasconcelos, o advogado não dativo, nomeado para a sindicada, era filho, excelência, com todo respeito do mundo, por favor, desse detalhe, o advogado dativo da sindicada, da processada, era filho do cartorário que tomou posse depois que ela foi afastada do cartório. Não existe pessoa mais tendenciosa para defender os direitos da sindicada do que o filho do beneficiado com a ausência da servidora no cartório. O cartorário de Trombas, até hoje, é o senhor Moacir. Esse senhor Moacir é pai do Jean Vasconcelos, que foi nomeado dativo. Quando eu pego essa informação e associo com o depoimento da dona Sebastiana, prestado em juízo na comarca de Formoso, que eu estive presente, eu entendo perfeitamente que houve uma armação para que ela saísse de lá. E o desembargador Luiz Eduardo de Souza,
as folhas 136 da decisão de 4 de outubro de 2018, desembargador Luiz Eduardo de Souza, na decisão de 4 de outubro de 2018, fala o seguinte: pendente o exercício da ampla defesa e do contraditório formal para dar validade à aplicação das penas. Ou seja, para que fosse possível eventualmente exonerá-la, era preciso primeiro oportunizar a sindicada a ampla defesa. O desembargador Luiz Eduardo de Souza verificou isso. Esse parecer, esse entendimento foi recebido, acolhido pelo desembargador Quisleu Dias Macedo em 30 de setembro de 2019. Então, o desembargador Luiz Eduardo de Souza entendeu que a ampla defesa do contraditório estava prejudicado. As folhas 136, palavras do desembargador Luiz Eduardo de Souza, pendente o exercício da ampla defesa e do contraditório formal para dar validade à aplicação da pena disciplinar de exoneração de ofício. Entendo ser o caso de retornar o procedimento administrativo para se concluir todas as etapas. Ok. Não havia defesa formal técnica para ela. Entendeu esse vice? Por quê? O defensor dela era filho do beneficiário com a vaga que com o afastamento da sindicada passou para o pai dele. Não tinha como dar certo. E como estava a revelia, descobriu-se isso muito depois. Muito depois. Eu, como procurador defensor da sindicada, acompanhei nas audiências. A verdade, nenhum trecho e nenhum documento. E, nesse ponto, eu peço menos a Vossa Excelência para que, se eu tiver a advocacia na defesa, nós somos apaixonados pela causa. E, eventualmente, pode ocorrer algum deslize. Então, se houver alguma dúvida quanto aos 7 depoimentos das testemunhas e documentação, vai ficar claro que jamais nenhum depoimento se ausentou do serviço por mais de uma semana ininterrupta. Eventualmente, aconteceu de ficar 10 dias, 8 dias, sem estar na comarca, mas por questões de chuva, de dificuldade de andar, falta de carona, que é claro que ele pegava carona de leiteiro para ir para a comarca de Trombas. E o cartório de Trombas, à época, não tinha renda suficiente como tem hoje. Então, ela tinha dificuldade para se manter naquela cidade, todos os dias. Diante dessa situação, afirmar que ela abandonou o serviço e exonerá-la sem dar chance de defesa é um absurdo e é algo que afronta diretamente os seus direitos de servidora pública. Ela foi concursada em 1990, trabalhou 10 anos no cartório, praticamente sem remuneração. E outra questão interessante, só um minuto, então, Excelências, para concluir, durante o processo, as únicas provas que poderiam prejudicar a denunciada, ela estava na abertura do procedimento administrativo em ano de 2000, que foi totalmente anulado pela decisão do Dr. Claudinei. Então, se foi anulada, é nula, não tem validade, não tem peso nenhum. Uma decisão que opina pela exoneração de ofício, considerando os depoimentos antes da anulação de 2001, é totalmente infundada. Ela não está respaldada por segurança jurídica. Não há nenhum elemento nos depoimentos, nos papéis, que possa sustentar isso. Um argumento que é utilizado em muitos pareceres é o seguinte: o abandono. Por que ela não tomou posse do serviço durante todo esse tempo? Simples. Ela estava afastada judicialmente da função pública. Ela estava cumprindo decisão judicial. E decisão judicial se cumpre, não se discute. O argumento de que, por que ela não voltou? Porque estava impedida de voltar. Os pareceres do desembargador Quisleu Dias Macedo, Luiz Eduardo de Souza, nos dois, mantém-se o Moacir lá. Então, subentende que ela continua afastada. Isso é implícito a decisão, a nova decisão. Se mantém o Moacir na condição de cartorário de Trombas, exclui-se, afasta-se termo. Ela não teve contato, ela não voltou, não porque quis, porque foi afastada. Meses da função pública, eu garanto e eu afirmo, esse trecho do parecer da comissão lá de Formoso, comandado pelo senhor Rui, ele não procede e não tem respaldo em nenhuma folha desse processo.
nesse espaço é passível de recurso. Nunca houve nenhum documento ou testemunho que comprova a ausência da sindicada por mais de 10 dias. Uma das testemunhas, inclusive, é que alugava a casa para ela. O outro é um fazendeiro que, de 15 em 15 dias, vinha na cidade e declara firmemente que todas as vezes que voltava para casa, a servidora também estava no local de trabalho. Então, qualquer posicionamento de sentido contrário afronta os direitos da sindicada e prejudica seu direito de ser reintegrado no serviço público. Excelência, por fim, eu pugno pelo arquivamento do processo, certo? E a absolvição da sindicada. Muito obrigado, desculpa a alteração. Muito obrigado, doutor Hermes. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Wilson Fayad. Pois não, senhor presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral. Eu queria só um esclarecimento do ilustre advogado, só um. Ele está afastado há 20 anos, é isso? Sim, ele está afastado há 20 anos. Só isso. Eu vou ficar com vista, senhor presidente, e trarei na próxima sessão. Então, fica o julgamento desse recurso suspenso com vista ao eminente relator. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Boa tarde, excelência. Foi um prazer. Boa tarde. Então, terminamos as sustentações. Vamos agora às pautas iniciadas. Os processos iniciados. O número 1 é um recurso administrativo. João Antônio de Araújo Filho, doutor Nelson Correia Filho está presente, é o advogado. Recorrido Igor França Guedes, titular do cartório de imóvel da primeira circunscrição. Advogado doutor Arthur Rio Júnior. Relator, desembargador Norival Santomé. Suspenso o julgamento com vista ao desembargador, para mim, após o voto do relator que deu provimento ao recurso. Fizer sustentações os advogados das partes. Os demais aguardam. Olha bem, eu não quis julgar, desembargador Norival Santomé, em consideração a Vossa Excelência, mesmo Vossa Excelência tendo manifestado antes de sair de férias, que iria manter o seu ponto de vista e que, se eu quisesse julgar, não teria problema. Mas, como não tinha urgência, assim, eu preferia aguardar o retorno de Vossa Excelência. Isso aqui é uma ação, é um procedimento administrativo onde o recorrente, o recorrente teria adquirido um imóvel em Goiânia, na década, isso tudo aconteceu antes, foi na década de 70 e na década de 80. Uma aquisição e depois um segundo negócio envolvendo o mesmo imóvel. E aí vem agora, na época, o recorrente pedindo uma providência, um bloqueio administrativo da matrícula. O diretor do Foro de Goiânia, na época, o doutor Paulo César, negou esse pedido, veio para a corregedoria, na época, o desembargador Quisleu manteve essa decisão, e então onde veio o recurso aqui para o Conselho. O eminente desembargador Norival, ele deu provimento para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de efetivar a devida apuração da reclamação apresentada, consistente em supostas responsabilidades na lavratura de atos do cartório recorrido, por meio do seu titular. Quando aconteceu isso aqui, esse cartório estava sob a responsabilidade do doutor Clenon Filho. Foi na década de 70 e na década de 80. O diretor do foro falou o seguinte: olha, esse cartório era de outra titularidade, o atual titular chegou agora há pouco tempo, então, nesse ponto, não há que se falar em questões de responsabilidade administrativa. E em relação ao pedido de bloqueio, disse o diretor do foro: olha, entendeu? Olha, a questão é complexa, que tem que ser nas vias judiciais, e não aqui. Então, aí veio o recurso. Eu peço vênia ao eminente relator para
dissentir no seu convencimento, se eu respeitava o convencimento. Primeiro ponto, o recurso ficou centrado apenas na questão do bloqueio da matrícula. O recurso ficou centrado apenas, o pedido refere-se ao bloqueio da matrícula. Até o castorário doutor Igor, na manifestação dele, ele até concorda em que seja feito esse bloqueio administrativo. Ora, eu penso aqui como pensou o diretor do foro. Ora, esse negócio na década de 70, depois um segundo negócio na década de 80. É uma questão complexa, tem que fazer provas, tem que ter provas até periciais, outro tipo de provas também. Quer dizer, fazer um bloqueio desse, inclusive, a outra parte, inclusive, eu ressalto, sequer foi chamado também ao procedimento, quer dizer, aquele que segundo adquirente, né, que supostamente foi feito mediante fraude. Então, eu vejo, e peço vênia ao desembargador Norival, que o caminho é o judicial. É claro que a lei de registros públicos prevê o bloqueio administrativo, sim, em determinadas situações, mas que não é o caso aqui. Depois de 86 foi a última transferência do imóvel, 96, 2006, 2016, 35 anos depois. Quer dizer, eu vejo que até no judicial a gente não pode prejulgar, mas eu só adiantando, vai ser difícil fazer prova até no judicial depois de tantos anos. Deve ser, mas pode ser por prova grafotécnica das assinaturas, etc. Então, até talvez tenha documentos que facilitem essa prova ainda. Mas e em relação à responsabilidade do castorário, primeiro, não é objeto do recurso. Esse ponto. Segundo, mesmo a de ofício, nós podemos mandar o juiz, o diretor do foro? Em princípio, sim, podemos mandar por infração administrativa, se tiver indícios. Mas aqui, o titular da época não está mais à frente do cartório. Nem isso podemos fazer, no meu ponto de vista, respeitosamente ao eminente relator. Então, porque o doutor Clenon, que era o responsável, já não está mais à frente do cartório desde um concurso feito em 2014. Então, eminentes pares, eminente relator, eu peço vênia para encaminhar, então, o meu voto, e cito aqui jurisprudência, julgados, que no sentido de ser pelas vias judiciais, pela via judicial e não administrativa, numa situação dessa, peço vênia para, conhecendo do recurso, negar provimento à insurgência. É assim que eu estou votando. Volto a palavra para o eminente relator, desembargador Norival Santomé. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler aqui a decisão. A decisão recorrida. Palavra do doutor Paulo César, um grande juiz. Ele diz a parte dispositiva. Portanto, entendo que os pedidos formulados pelo interessado não devem ser conhecidos ante a incompetência dessa diretoria do foro, que deve se limitar a superintender, fiscalizar, orientar, tal, que eles são subordinados. Conforme artigo 31 da Código de Organização Judiciária e artigo 7 da Consolidação dos Atos Normativos. Essa é a decisão recorrida. Essa. Pois bem. O artigo 38 da Lei 6.015, da Lei de Registro Público,
Diz que o juiz competente zelará para que os serviços notariais de registro sejam prestados com rapidez, qualidade, etc., podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos para melhor prestação do serviço. Não é exatamente esse que eu queria invocar aqui, que seria o artigo 214. Deve ser o parágrafo 3º do 214, desembargador Santo Tomé. Exatamente, é. Aqui está o 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, validam independentemente da ação direta. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício ou a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. O que é que o legislador pretendeu quando redigiu o parágrafo 3º do artigo 214? É exatamente, senhor presidente, evitar a proliferação de registros nulos. Isso aqui forma uma cadeia. No caso aqui, parece que está bastante documentado que a venda é non-domino. Não foi o proprietário que alienou o imóvel. Venda non-domino. E já passou para um terceiro, isso aí pode prosseguir. Então, tem uma nítida... Esse parágrafo 3º tem uma nítida função cautelar, né? De evitar a proliferação de atos registrais que não são consistentes. E é essa questão que está em pauta e, sobretudo, a questão da competência, porque nós não podemos impulsionar a questão de mérito. Como foi dito, quem não registra não é dono, essa é outra questão. Aqui é a questão da competência do juiz, o titular da diretoria do foro. O próprio titular atual do cartório, eu não vejo relevância se o ato praticado foi pelo antecessor ou pelo atual. O fato é que o proprietário tem que ter um caminho para resguardar seu direito. Então, substituiu, aí fica todos os atos ficam blindados de uma averiguação, de uma modificação. De segurança jurídica, é essa que nós vamos dar aos proprietários de imóveis, né? Mas diz aqui o atual titular. Ele cita aqui um processo de São Paulo, que o juiz corregedor da Justiça de São Paulo, doutor Marcelo Fortes Barbosa Filho, registrou aqui, assinalou: o bloqueio constitui medida acautelatória, instrumental, caracterizado pela provisória suspensão da justa disponíente. Porque o direito de propriedade ele consiste em usar, gozar e dispor, né? Essa disposição é que fica temporariamente, até a averiguação, ela fica suspensa referente a determinado bem imóvel e destinada a salvaguardar integridade dos assentamentos registrais. Eu penso, senhor presidente, com todas as vezes, que hoje o papel do judiciário está na Constituição e está na lei de processo. Ele traz aqui
no artigo 8º, que ao aplicar o ordenamento jurídico, etc., promovendo a dignidade, observada a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Essa eficiência consiste na segurança jurídica. Se nós estamos aí a permitir que reproduza indefinidamente ato de transferência de domínio com base em um título nulo, um título inconsistente, eu acho que nós estamos conspirando, data vênia, contra a segurança jurídica. Não é? Então, é isso que me anima em respeito a essa atuação pela eficiência das decisões judiciais. Então, evitar, tem uma natureza cautelatória, como foi dito aqui. Né? Aqui, se nós, eu disse na sessão anterior, se nós formos tomar emprestado do direito ambiental, é o princípio da precaução, evitar que repita atos dessa natureza. Isso fazendo com base no Código de Processo Civil, como eu disse, e também na lei própria, que é a lei do registro público. Então, senhor presidente, com todas as vênias, eu vou manter meu voto. Pois não. Eu elogio a sua visão. Eu compreendi perfeitamente, o desembargador Norival. Eu só observo, assim, sem defender meu voto mais, mas já seguindo a sessão, concordo com Vossa Excelência no ponto que fala da precaução, etc., mas só que aqui nós estamos na esfera administrativa. Só realço esse ponto que o negócio foi feito na administrativa. Então, vamos adiante. Então, eu voto, então, divergente. Tem um voto do desembargador Santomé para o bloqueio da matrícula, o meu para o desprovimento do recurso. Desembargador Nicomedes, substituindo o desembargador Quisleu, né, desembargador Nicomedes, eu acho que Vossa Excelência, como corregedor, não votaria, né? Certo. Desembargador Fayad, Wilson Fayad. Está sem som, desembargador Fayad. Gostaria de pedir vênia ao douto relator e acompanhar a divergência. Eu tenho um caso similar para julgar, mas a questão que me chama a atenção é que se trata de um fato jurídico antigo e, falando em cautelaridade, uma questão já bastante antiga, me parece aí não ter a urgência administrativa mencionada. Outra questão, é bem claro o parágrafo 3º do artigo 214 da Lei 6.015. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Bom, aqui fala, poderá causar danos de difícil reparação. Olha, se o fato é tão antigo, os danos eventuais já ocorreram. São fatos antigos aí. Então, aqui, com toda a vênia, acompanho a divergência. Desembargador Fernando Mesquita. Senhor presidente, eu ouvi as ponderações de Vossa Excelência, eu ouvi atentamente o voto do desembargador Norival à época e agora com o reforço de hoje, mas eu penso como Vossa Excelência, nós estamos na esfera administrativa e esse conceito é muito prático e é muito válido. O desembargador Norival desenvolveu bem, mas na esfera judicial, eu acho que, inclusive, até porque a atuação nossa sempre foi preservar a lisura e a rigidez dos títulos extrajudiciais. Mas isso na formulação de um processo próprio, e aí eu considero para mim que é relevante, não na esfera administrativa, com os argumentos, inclusive, do desembargador Fayad. E por isso é que eu não tenho nenhuma dúvida de acompanhar, pedindo vênia ao desembargador Norival, mas eu acompanho a divergência. Desembargador Zacarias. Também, presidente, eu acho que nesse caso aí, pelo fato de já ter se passado tanto tempo, mais de 30 anos, né?
Eu acho que existem situações aí que possivelmente só poderiam ser esclarecidas na esfera judicial mesmo. E, em razão disso, eu também peço vênia ao nobre relator, mas vou acompanhar a divergência. Desembargador Alain. Presidente, na sessão passada, senhor presidente, eu já tinha manifestado a respeito da matéria. E eu acho que aqui, devido à singularidade do caso, está a exigir maior cautela, inclusive devido ao processo legal. De forma como, pedindo vênia ao ilustre relator, eu estou acompanhando a divergência. Desembargador Leandro. Presidente, da mesma forma, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência aberta por Vossa Excelência. Ausente justificado um dia, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, como teve duas sustentações, desembargador Luiz Cláudio, Vossa Excelência, o que Vossa Excelência pronuncia? Não, eu não participo não, senhor presidente, eu não ouvi as sustentações orais, não voto eminente relator. Justificada a ausência hoje da desembargadora Maria das Graças Reis. Então, por maioria de votos, nos termos do voto divergente por mim proferido, o recurso foi julgado, foi desprovido o recurso. Ponto. Vírgula. Restando vencido o eminente relator que lhe dava provimento, que lhe dava provimento. Ponto. Então, eu fico designado, então, redator. Viu? Consta da ata, por favor. Número 2, Rogério de Araújo Carneiro Vaz, advogado doutor Nelson Correia Filho, recorrido juiz de direito diretor do Fórum da Comarca do Goiânia, relatoria do desembargador Wilson Sapato Fayad, suspenso o julgamento com vista ao eminente relator após sustentação oral do doutor Nelson Correia, em favor do recorrente. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Essa questão guarda certa similitude com o julgado anterior, que se trata de recurso administrativo. O postulante afirma que os lotes 5, 8 e 9 da quadra 84 da Rua São Lourenço, bairro Ipiranga, Goiânia, citou as matrículas remembrados, foram objeto de dupla matrícula, inclusive, na época, em circunscrição distinta. O recurso tramitou normalmente, foi ouvido a serventia. O primeiro ponto, eu supero o que a princípio eu tinha entendido como recurso feito a destempo. Eu estou superando, embora o recorrente tenha sido intimado via e-mail, não há, e passaram alguns meses para ter o recurso, não há comprovante do recebimento do e-mail. Então, em prol do princípio da aproveitabilidade dos recursos, eu já afasto eventual eivo aqui de intempestividade e conheço o recurso. Quanto à questão posta, observe que o oficial de registro ele teria feito matrícula em duplicidade. Houve matrícula em duplicidade junto ao CRI da primeira circunscrição de Goiânia, sendo que pertenceria, então, à segunda circunscrição. E o diretor do foro, ele entendeu por não instaurar sindicância, por não haver mais razão de apuração da conduta do oficial, entendeu que as informações necessárias administrativas já tinham sido efetuada no procedimento administrativo, e então ele mandou arquivar. A pretensão recursal centra-se no bloqueio administrativo, 214, parágrafo 3º da Lei de Registro. Eu estou desprovendo. Guarda similitude com o julgamento anterior. Primeiro, a duplicidade deu-se em 1987. E o requerente teria tido ciência em 1988. Vejam, senhores, que o próprio titular do serviço, hoje
a palavra cartório caiu em desuso, serviço, né? Ele fala que pairam algumas dúvidas que seria mister a ação judicial, é a sugestão que ele teria dado, então. E o artigo 214, parágrafo 3º, tem uma redação clara. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício a qualquer momento, desculpem, ainda que sem outiva das partes, o bloqueio do imóvel. Bom, vejam alguns pontos. Primeiro, danos de difícil reparação. Vejam, senhores, que se tratam de duplicidade de mais de 30 anos. Quaisquer eventuais danos já teriam ocorrido. Então, qual a natureza cautelar para se evitar algo que demorou mais de 30 anos para chegar ao seu desate? Segundo, ainda que sem outiva das partes, é uma liminar. Mas vejam que uma liminar, ela restou hoje, embora cabível, mas os conceitos que vieram com o novo CPC, princípio da cooperação, que é o ideal, é que se busque a via judicial com maior amplitude de provas, vejam se houve realmente prejuízo, ouça quem tem que ser ouvida, porque quantas pessoas, quantos desmembramentos já vieram desse registro duplicado, quantos danos já teriam ocorrido. Então, necessário o quê? Uma oitiva que abrangesse todos os interessados, o que não caberia na via estreita administrativa. Por fim, quer me parecer aqui que a decisão administrativa normalmente ocorre interna corporis, com efeito interna corporis, aqui seria impróprio, mesmo porque pode haver, é bem possível, dado o tempo, interesses de terceiro que não compõem a relação de jurídica estritamente administrativa. Assim, data vênia, pode haver dúvida quanto à questão dominial, isso é só questão jurídica mesmo, processo judicial, que eu estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Isto sem elogiar o ilustre advogado, que falou muito bem na sustentação oral. Então, sem deixar de elogiar. O voto do eminente relator é no sentido do desprovimento do recurso, desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Desembargador Alan. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro Crispim. Qual o voto, senhor presidente? Desembargador Luiz Cláudio. Presidente, senhores desembargadores, me permita apenas um registro, porque é um tema que me fala muito próximo. O procedimento administrativo disciplinar de caráter punitivo, ele tem todas as identidades com o processo penal. Inclusive, vale dizer que até o prazo pressional, quando a conduta tem também correspondência em tipo penal, é regulado pelo que dispõe o tipo penal nos seus parâmetros. O que importa para o processo penal, assim como o processo administrativo, é apurar-se a conduta e punir-se o seu autor, o seu responsável, o que não é diferente aqui nessa quadra em que estamos avaliando. Uma possível ocorrência de ato infracional, que pode também ter repercussão como conduta delituosa, e definir quem é o responsável por esse comportamento. Aqui já não se comporta mais essa aferição, por razão que já foi aqui declinada, que é o não exercício para aquele que teria ou seria o responsável pelo ato de uma conduta que corresponde a uma infração penal. Então, o procedimento de caráter punitivo não tem qualquer utilidade. Aí falta interesse nessa apuração. No que se refere a essa questão de fazer o bloqueio de registro, a construção que se já vinha do âmbito do Supremo Tribunal Federal, modificando o que se refere a requisito de cautelar no processo civil, ele construiu uma solução que me parece hoje a mais ideal. Qual é a regra para se impor uma medida cautelar? Além dos pressupostos e condições autorizativas, o Supremo construiu que a cautelar só é possível observado o requisito da chamada contemporaneidade. E esse requisito veio para o âmbito das cautelares no processo penal, pelo pacote anticrime. Então, como é que hoje eu avalio a cautelar? Na contemporaneidade. É preciso que o fato que me indica
me dá a necessidade de uma cautelar bloqueio, é que o fato seja contemporâneo no momento em que eu vou aplicá-la. Ora, se eu tenho uma situação que reclamaria, em tese, a cautelar de bloqueio, eu estou distante no tempo, eu não tenho o requisito da contemporaneidade. Então, ela não é possível de incidência, porque a construção hoje e a construção que está inserida no texto do processo penal é o requisito da contemporaneidade. É só essa, digamos, consideração de proximidade com o processo penal que eu quero fazer esse destaque, porque, efetivamente, não há como definir isso como cautelar. Ainda que no âmbito do processo administrativo, tem o requisito da contemporaneidade. E o requisito aqui é absolutamente incompreensível. Nós estamos diante de um registro que a última transferência, ou a transferência mais recente, se deu na década de 1980. Então, é latente a ausência da contemporaneidade. Por essa razão, não tem dúvida de acompanhar o eminente relator. Você está sem áudio, presidente. Desculpa. Muito obrigado, desembargador Luiz Cláudio. Eu também acompanho a desembargadora Ré, que é ausente justificado, desembargador Nicomédio. Esse processo também deve ter passado pela corregedoria, né, desembargador Fayad? Também. Na época, o desembargador Quisleu. Isso, Aí o desembargador Nicomédio, na posição do desembargador Quisleu, não pode votar. Então, fica por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido, por unanimidade. Muito obrigado aos nobres advogados que se faziam presentes. O número 5 em mesa, desembargador Leandro Crispim, é o relator, é de Formosa, o embargo de declaração, Alexandra de Oliveira Preto, advogado em causa própria, embargado, juiz de direito Lucas Siqueira. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Relatório, trata-se de embargos declaratórios opostos para Alexandre de Oliveira Preto. Surgência tem como objeto o acordo visto que, por votação uniforme, conheceu do recurso administrativo e o desproveu. O embargante aponta a existência de contradição, omissão, obscuridade no acordo atacado. Pede pelo provimento dos embargos a fim de que sejam sanadas as contradições, omissões e obscuridades. Este é o resumido relatório. De início, ao analisar os pressupostos de admissibilidade dos embargos, vejo esses carecem do requisito de tempestividade. Se diz que trata para a configuração da tempestividade recursal, impõe-se que o instrumento seja manejado no tempo legal aprazado e definida a sua propositura. Por sua vez, acerca dos embargos declaratórios, norma do processo civil especifica, assim prescreve, artigo 1022, cabe embargos, declaração contra qualquer decisão judicial para declarar obscuridade, contradição, erro material, suprimir a omissão. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Além disso, a Lei 11.419, 2006, que dispõe sobre informatização no processo judicial, reza que seu artigo 4º, parágrafo 2º, que a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos, à exceção dos casos que, por lei, exigirão intimação pessoal, sendo que o parágrafo 4º do artigo 4º dispõe que os prazos processuais serão início no primeiro dia útil seguir ao considerado como data de publicação. No presente caso, conforme certidão acostada, o acordo foi publicado no Diário de Justiça 3260, de 28/6/2021, segunda-feira, certidão de folha 1942. Nele constando o nome e o número da OAB do ora embargante. Desse modo, o termo final dos declaratórios recaiu em 9/6/2021, segunda-feira. Os presentes embargos, no entanto, foram opostos somente no dia 16/7/2021, mais de 40 dias após. A proposta já tinha sido, inclusive,
certificado o trânsito de julgado. De forma, senhores, que eu não estou conhecendo os presentes embargos. É meu voto. Embargos intempestivos no voto do eminente relator. Todos de acordo, colegas? De acordo. De acordo. Embargos intempestivos não conhecidos. Da minha parte, acabou a pauta. Algum colega tem algum assunto para colocar em mesa? Não tendo. O senhor está no tribunal, presidente? Eu até mandei uma mensagem aí para Vossa Excelência, que daqui a pouquinho eu estarei. Eu vim almoçar, aí eu resolvi fazer aqui de casa, mas já estou voltando. Assim que terminar, hoje o órgão especial escolheu o nosso colega o Delcio para o lugar da esmagadora Velirdes. A posse vai ser no dia 27, na última sexta-feira desse mês. A posse híbrida como as outras, né? Porque o negócio não está para brincadeira. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu até, de início, o desembargador Eudelcio até mencionou antes da sessão que queria até tomar posse na presidência. Eu falei, desembargador Eudelcio, fica à vontade, né? Mas aí depois, o que eu imaginei também, é natural, passou o fim de semana, ontem ele me escreveu falando, olha, eu prefiro que fosse a híbrida. Eu falei, é um direito seu também, vamos fazer, a família, né, merece, etc, etc. E aí vai ser híbrida da mesma forma que as últimas posses. Então é isso, colegas, estamos na luta aí, presidente, as coisas caminhem bem, tudo, pois não, É só uma crítica a Vossa Excelência. O saudoso Ulisses Guimarães dizia que era Sua Excelência o eleitor. O eleitor só é excelência quando ele é procurado, abordado, e aí o espaldar da cadeira dele fica maior, porque o candidato está ali, menor, para pedir o voto. Vossa Excelência não dá tempo dele pedir o voto, porque já marca a sessão logo em seguida. Mas aí, desembargadores Cláudio, mas os colegas, assim, é bom, né? Os colegas de primeiro grau, a carreira anda, né? E aí tudo fica melhor. Mas é até bom que as ligações, os WhatsApps não ficam tão acumulados, né, desembargadores Cláudio, colegas, de pedidos, né? Mas é isso. Muito obrigado, então, e está encerrado. Senhor presidente, eu só queria fazer só uma anotação aqui rapidamente. Eu queria só externar meu agradecimento à compreensão de Vossa Excelência pela minha ausência hoje na sessão e a impossibilidade até de comunicar a Vossa Excelência, porque quando a gente saiu, desembargador, esqueci de falar, a Sandra esqueceu o celular em casa e virou um peteco lá no hospital. Mas foi só por isso. Mas Vossa Excelência foi super compreensível. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a postura de Vossa Excelência. Faltou o celular nas mãos dele, né? A Sandra que tem, e ela esqueceu em casa, eu fiquei sem nada lá para poder comunicar com ninguém. Nada a agradecer, desembargador Fernando, é o mínimo. Tem que agradecer. Família, né? Saúde e família, a preferência é total, né? Fique à vontade, viu, doutor Fernando? Obrigado pela compreensão. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Um abraço, gente. Um abraço para vocês. Até mais, abraço. Um abraço, irmão. Abraço. Recording stopped. Eu tinha um abração. Alan, um abração. Saudade de você, Alan. Zaco, um abraço, gente. Lorival.